Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos aqui mais uma noite de terça-feira, iniciando o nosso ano com o estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e com muita alegria nós temos nas terças-feiras o nosso estudo. E hoje, dia 9 de janeiro de 2024, não poderíamos deixar de estarmos aqui juntos novamente. Então, amigos, saudamos aqueles companheiros encarnados, desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas saudamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se bem-vindos e cumprimentando aqueles também que vão nos assistir depois, nós aproveitamos para lembrar a todos vocês qual o objetivo do nosso estudo na terça-feira. O nosso estudo do Evangelho na terça-feira, ele tem três objetivos. Primeiro, buscarmos compreender melhor a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e também aqueles que serão assistidos através da nossa reunião de vibração e irradiação. Lembrando que o que é ao vivo é o nosso estudo do Evangelho, toda terça-feira, de 20 horas às 20h30, horário de Brasília, pelo Facebook, pelo Instagram. E logo a seguir, à distância, não é ao vivo, é a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, aproveito, inclusive, para lembrar aqueles que desejarem encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Quem desejar algum atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhe uma mensagem e nós responderemos. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda à nossa noite de estudo, à nossa noite de terça-feira, iniciando o nosso ano de 2024 com os nossos estudos para fortalecermos a nossa mente, o nosso espírito, fortalecermos o nosso corpo físico. Então, vamos pegar aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz. Boa noite, Sônia Toledo, seja muito bem-vinda. O livro Vinha de Luz, ele é através do benfeitor Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. E nós abrimos aqui na mensagem 98. A mensagem 98, o título da mensagem, A Prece Recompõe. E é uma mensagem que se encontra em Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31. A mensagem que se encontra em Atos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vejam, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículos 31. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho dizendo: na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Então, ele começa a fazer uma comparação entre uma construção física, material, uma casa, e essa construção espiritual. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual.
aproveitando para cumprimentar a nossa querida Ana Eliane, Arnaldo Reis, Eudócia, Rita de Cássia, a Tânia Maria, então, Tacimara Círio, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos lendo aqui do livro Vinha de Luz, a mensagem 98, a prece recompõe. E Emmanuel vai fazendo uma comparação entre uma construção de uma casa e uma construção de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Uma prece tão simples, aonde estivermos, podemos realizar, mas às vezes a gente não acredita. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental, e que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Vejam, vamos repetir esse último parágrafo, o que Emmanuel diz. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Repetindo a fala do benfeitor, a oração, tecida de harmonia e confiança, é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. A mensagem do livro Vinha de Luz, mensagem 98. A prece recompõe. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículos 31. Amigos que aqui nos encontramos, com gratidão pela oportunidade de nos reunirmos para o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós só podemos agradecer e também pedir, esteja, Senhor Jesus, sempre em nossas vidas, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos orientando.
damos início a mais essa noite e pedimos, esteja conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, estamos aqui juntos, mais uma noite de terça-feira, com muita alegria, com muita esperança, com muita ansiedade por esse novo ano, para que seja um ano de muita paz, de boas notícias, que a boa nova, que é o Evangelho do Cristo, possa estar sempre nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos corações nos conduzindo. E nós vamos hoje iniciar um capítulo novo de O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, 9 de janeiro de 2024, o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec escolhe esse tema para iniciar esse capítulo novo. Fora da caridade não há salvação. Lembrando que ao tempo que o Espiritismo estava surgindo, a doutrina espírita, a Igreja dizia, fora da Igreja não há salvação. Mas Kardec, bom senso, ele pensou, então se a pessoa, uma pessoa honesta, correta, bondosa, mas se ele não for da Igreja, ele não vai ser bem conduzido, não vai ser, entre aspas, salvo. Então ele refletiu. Uma pessoa que às vezes não tem nenhuma religião, mas que é uma pessoa boa, honesta, trabalha, auxilia, não vai ter salvação? O espírito está fadado, entre aspas, ao fogo do inferno? E ele disse, não. Não importa se a pessoa tenha ou não uma religião. O que importa é a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. E não fora da igreja não há salvação. Então, amigos, o capítulo 15, ele começa, tem vários subtemas que vão ser analisados por Kardec e também pelos benfeitores, as instruções dos espíritos. O primeiro subtema é o de que precisa o espírito para se salvar. Ele já começa dando a orientação. O que o espírito, o que nós, que somos espíritos imortais, o que nós precisamos? Começa, o primeiro tema é esse. Depois, a parábola do bom samaritano. O mandamento maior. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Fora da igreja não há salvação. Ele vai comentar isso. Fora da igreja não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, ele vai fazer essa análise. Fora da igreja ou fora da caridade? Vêm as instruções dos espíritos e os espíritos vão comentar. Fora da caridade não há salvação. Então, amigos, nós vamos iniciar hoje, capítulo 15, o item 1, vendo uma passagem que se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, e essa passagem foi selecionada por Allan Kardec para iniciar o capítulo 15 de O Evangelho. Essa passagem de Mateus, que se encontra no capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, é uma passagem bem, bem longa. Não sei nem se nós vamos conseguir vê-la toda hoje, mas nós vamos procurar, porque aqui é somente, hoje nós vamos ver somente essa passagem de Mateus, que se encontra no item 1. Os comentários vão vir depois, semana que vem ou na próxima, os comentários através de Kardec. O que é que ele vai analisar dessa passagem de Mateus? E ele começa, antes de trazer essa passagem,
dando esse subtema, o de que precisa o espírito para se salvar. O de que precisa, o que é necessário ao espírito para que ele possa ser salvo. E ele começa narrando, Mateus começa narrando esse episódio de Jesus passando essas instruções. Aí aqui agora vai ser a fala do Mestre Jesus. Ele começa dizendo assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Precisamos, antes de prosseguir a leitura de Mateus, transmitindo o que Jesus estava ensinando, primeiro, a necessidade de tentarmos buscar o espírito da letra. Não podemos fazer uma leitura literal. Por outro lado, a interpretação, eu sempre coloco isso, a interpretação dessas passagens bíblicas, elas podem dar margem a mais de uma interpretação e, inclusive, vai depender muito da experiência que a pessoa que está lendo, analisando, refletindo, já possua com relação à Bíblia, ao Antigo, ao Novo Testamento, porque é uma leitura profunda. Nós não podemos simplesmente ler e ir em frente, falando de bode, de ovelhas, falando do Filho do Homem, falando dos anjos. Então, isso tudo, nós, principalmente nós espíritas, precisamos ter esse cuidado. Por exemplo, Filho do Homem, ele está se referindo a ele próprio. Acompanhado de todos os anjos, nós espíritas sabemos que o anjos da maneira como muitos interpretam, que serão seres criados à parte da criação, seriam diferentes dos homens, os anjos seriam uma criação de Deus, à parte, separada da criação humana. Nós sabemos que não. Anjos, na realidade, são o quê? São os espíritos que já atingiram um grau maior de evolução. Mas, quando eles se apresentam, dependendo da crença da pessoa, a pessoa pode até visualizar realmente aquela aparência, é uma luz tão intensa. Eles geralmente vão usar roupas claras e uma luz que se expande, aquela luz que se projeta desde o alto da cabeça, e a pessoa ali ela acredita que está falando com Deus, que está falando com um ser superior, mas Jesus já está dizendo: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, ele, Jesus, acompanhado de todos os anjos, dos espíritos superiores, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Nós poderíamos refletir em que momento isso iria acontecer, vai acontecer. Esse encontro, porque nós, de acordo com os espíritos benfeitores, nós estamos num nível de evolução, o planeta, um planeta de provas e expiações. Éramos um planeta primitivo,
atualmente provas e expiações com um pezinho na regeneração. Então, à medida que o planeta for evoluindo, moralmente, espiritualmente, nós estivermos numa condição melhor, essa separação ela vai acontecer, segundo os próprios benfeitores, como? O planeta, provas e expiações. Ele está adentrando num planeta de regeneração. Muitos espíritos que agora aqui se encontram encarnados estão tendo a última oportunidade antes de serem convidados a irem reencarnar em outros planetas, como aconteceu aqui no planeta Terra. Muitos dos que vieram reencarnar aqui, que vieram de Capela, não estavam se adequando mais ao nível de evolução moral e espiritual, foram convidados, vieram reencarnar na Terra, mas, ao mesmo tempo que eles vieram para cá, a possibilidade deles auxiliarem na evolução do planeta também se fez presente, porque intuitivamente eles lembravam, eles tinham as recordações, eles se aproveitaram de tudo que possuía aqui e foram dando esse desenvolvimento ao nosso orbe. Esses que aqui se encontram agora e que não estão se adequando, muitos, é a última oportunidade, vão ser convidados a reencarnar em outros lugares. O planeta não vai ser destruído, não vai ter um cataclismo, uma coisa que vai destruir o planeta. Não, vai haver uma renovação. E é isso que nós também, dentro das nossas limitações de interpretação, podemos imaginar. Seria o quê? O pastor fazendo essa separação dos bodes e das ovelhas. E aqui coloca as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, também provavelmente de uma forma simbólica, figurativa. Os bodes eram menos considerados do que as ovelhas, então haveria aquela separação. Prossegue Jesus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, porque aqui ele diz que o Filho do Homem vai se sentar no trono. Então, se vai se sentar no trono, é o rei. Prossegue ele dizendo: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Crenças há, irmãos de outras religiões, que eles, inclusive, eles dizem que quando Jesus voltar, eles vão ser arrebatados. Eles vão subir, vão ser arrebatados, vivos ainda, e vão para o céu. Mas nós, espíritas, interpretando essa passagem, o que nós podemos analisar? É essa mudança planetária. Esses que não estão se adequando vão reencarnar em outros planetas. Nós, que estivermos em melhores condições, continuaremos aqui. E ele prossegue, Jesus dizendo, voltando um pouquinho, porque é uma passagem longa para que a gente possa refletir. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Vejam,
Que bonito, porque o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo é falando sobre o quê? A caridade. Fora da caridade não há salvação. O mundo, desde que nós fomos criados por Deus, a proposta divina é o quê? Que nós atinjamos a perfeição, sermos espíritos puros. Ele coloca aqui: tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Desde o princípio, a proposta é essa: continuarmos aqui num planeta de regeneração vai caber a cada um de nós. Irmos para outro planeta, às vezes até mais evoluído do que o de regeneração, também vai caber a cada um. Porque esse processo evolutivo, ele é individual. Por mais que a gente incentive o outro, mas cada um é que vai ter a sua conquista. Estamos numa grande escola. Por mais que o melhor aluno ensine ao outro com boa vontade, mas aquele já conseguiu atingir um nível de conhecimento, de entendimento, que o outro, às vezes, mesmo o outro com boa vontade ensinando, ainda não conseguiu, vai levar mais um pouco de tempo. E quando ele diz: tive sede, não tinha teto, não tinha roupa, estava doente, estava preso. Então, responder-lhe-ão os justos. Vão responder ao rei. Aqueles que foram selecionados vão perguntar ao rei: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? Vejam, até a sede, imaginem, naquela região desértica onde Jesus vivia, as pessoas em viagem, acabava a água, imagine, morrer de sede. Então, se alguém viesse e desse uma água, quando eles chegavam em algum lugar para pedir uma pousada, as pessoas vinham com uma jarra de água para colocar os pés da pessoa ali naquela bacia. Não existia banheiro, chuveiro, botava os pés ali naquela água e a pessoa se revigorava. Não era somente lavar o pé e tirar as poeiras do caminho, mas era aquele bem-estar que a pessoa iria sentir depois de um dia debaixo de um sol quente. E as pessoas então iriam, os justos, aqueles que já haviam sido selecionados, iriam perguntar: quando foi que fizemos isso? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos a caridade, é como se estivéssemos retribuindo diretamente a Jesus, diretamente ao Pai. Dirá em seguida, o rei dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Precisei de teto, e não me agasalhastes. Estive sem roupa, e não me vestistes. Estive doente, e no cárcere, e não me visitastes. Vejam, forte a colocação de Jesus. Também eles replicarão. Aí já vai ser os que estão apartados, os separados. Também vão perguntar: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber?
sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele, o rei, então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a uns destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Muito forte, né? Muito bonito. E esses de Jesus, ensinando, porque Jesus ele utilizava uma linguagem, às vezes, forte, de acordo com o entendimento daqueles homens simples. Ele falava, por isso que eu digo a necessidade de interpretarmos não de uma forma literal, é uma maneira de tocar, de despertar o interesse. E ele encerra, então, a sua fala dizendo: e esses irão, esses que fizeram, que se negaram a fazer tudo isso, e esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. É muito bonita essa passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, amigos, nós vamos encerrando esse primeiro item do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o título que Kardec colocou como esse subtema, o de que precisa o espírito para se salvar. E ele fez o roteiro. Ele colocou aqui o que precisamos nós para nos tornarmos espíritos melhores, sermos pessoas melhores. Então, ele coloca a caridade da forma mais plena que nós podemos realizar. Aqui Jesus fala de uma forma bem simples para aqueles homens simples. Ele fala da comida, ele fala da água, ele fala da doença, ele fala dessas situações do dia a dia que aconteciam com eles. A falta de uma vestimenta, mas a caridade não é só isso. Nós podemos ampliá-la muitas e muitas vezes. Mas o mais importante disso tudo é nós termos esse entendimento para que nós possamos ter possibilidade de estarmos numa condição espiritual melhor, a necessidade da prática da caridade diuturnamente. Não escolher, um dia e uma hora, não. Precisamos estar sempre prontos, porque nunca sabemos quando nós seremos requisitados. Então, estamos. Faltam apenas 2 minutinhos para. Apenas 2 minutinhos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação, cumprimentando todos vocês que estão aqui conosco, a Flávia Soares, a Márcia Buani, Eliana Pelisson Siqueira, Sônia Toledo, todos esses amigos e amigas que fazem parte da família do SEAC de Olambra. Um abraço fraterno para aqueles trabalhadores que continuem em sintonia, para aqueles que vão ficar em tratamento, mantenham-se em sintonia, e nós nos encontramos agora no domingo, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, no Evangelho no Lar. Paz a todos. Despedindo aqui dos amigos do Facebook.